O Exilado. Poxa, que hino, né? Ele fala de uma jornada muito, muito profunda, sabe? Uma mistura de saudade, de esperança, de fé. E é sobre isso que a gente vai conversar. A ideia é a gente desvendar junto as camadas dessa canção tão clássica, verso por verso, para tentar entender de onde vem essa força toda que ela tem. Nossa, já começa assim, né? Direto e reto. Da linda pátria estou bem longe. Cansado estou. Não tem rodeio nenhum. É uma declaração imediata, sabe? De cansaço, de distância. Logo de cara, a gente sente o peso de quem tá cantando. Um sentimento de exaustão mesmo. De separação daquele lugar que é o verdadeiro lar. É uma sensação que, no fundo, todo mundo conhece um pouco. Essa de não pertencer. E isso nos leva direto para a primeira grande ideia do hino, que é essa experiência de ser um exilado no mundo. Mas peraí, o que isso quer dizer de verdade dentro do contexto dessa música? E aqui tá um ponto que é fundamental, viu? A palavra exílio nessa música vai muito além da definição que a gente encontra no dicionário. Não se trata de uma separação física, tipo ser expulso de um país. É algo muito mais profundo. É uma separação espiritual de um lar celestial. E olha, entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga o resto da letra. E o que é fascinante aqui é o conflito interno que a letra mostra. Porque, por um lado, existe esse reconhecimento da beleza do mundo, né? Os passarinhos, belas flores, coisas que tentam nos encantar. Só que logo em seguida, tudo isso é chamado de vãos terrestres esplendores. É essa tensão, sabe, entre aquilo que é bonito, mas passa, e o desejo por algo que é eterno. As coisas do mundo são vistas como distrações, bonitas sim, mas vazias quando a gente compara com o verdadeiro lar. Mas o legal é que a música não fica só nessa melancolia, não. Chega um momento que tem uma virada de chave fundamental. É um ponto de inflexão mesmo, onde a história sai da saudade e vai para uma esperança muito, mas muito concreta. Bora acompanhar essa transição? E o ponto crucial é este. A esperança aqui não é uma coisa vaga, um desejo no ar. Não, ela está ancorada em algo muito específico. Uma promessa firme que serve como uma âncora mesmo, sabe? Um ponto de estabilidade no meio dessa jornada tão cansativa do exílio. E aqui está ela, a fonte de toda a força. A certeza vem direto dessa promessa. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. É a certeza de que Jesus vai voltar para buscar quem canta e levar para casa. E essa convicção vira um motor que move todo o resto do hino. E com essa promessa na mão, o foco se torna inabalável. Mesmo com as belezas e as distrações do mundo tentando chamar a atenção, o olhar continua fixo no único ponto lá no horizonte, o lar celestial. É uma declaração clara de qual é a prioridade, qual é o propósito. Beleza, mas como é que essa jornada de volta para casa se torna possível? O hino, então, começa a descrever um processo de transformação, uma mudança de condição que é essencial para que esse retorno aconteça. Não é só fazer as malas e ir embora, né? A volta para a pátria celestial exige uma mudança interna, uma mudança profunda. É uma passagem de um estado de culpa para um estado de pureza. E o hino detalha esse caminho para a gente em 3 passos muito claros. Primeiro, a confissão. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Reconhecer a própria culpa. Segundo, a purificação. Porém, seu sangue põe-me limpo. É a aceitação de que o sacrifício limpa. E terceiro, como resultado de tudo isso, vem a afirmação cheia de certeza. Eu para a pátria vou. Ok, então a promessa está feita, a redenção está garantida, a questão agora muda. Como é que se espera? E o hino mostra que essa espera não é passiva, de braços cruzados. Pelo contrário, é o estado ativo, de atenção, de vigilância. E as metáforas que a letra usa para descrever essa espera são muito, muito vívidas e tocam em algo bem profundo na gente. É um desejo quase instintivo, sabe? Como um filho com saudade de casa ou como um passarinho voando de volta para o ninho. Essa busca por segurança, por pertencimento. E o mais interessante é uma espera cheia de música. Sua vinda aguardo eu cantando. É uma expressão de alegria, de antecipação e não de tristeza. E aí, no meio de toda essa certeza, o hino coloca um momento de uma vulnerabilidade humana muito honesta. A fé na promessa pode ser total, absoluta, mas a resposta para a pergunta quando, essa ninguém tem. É um reconhecimento da nossa limitação, da condição de quem espera. Só que a resposta para essa incerteza não é ficar ansioso, não. É um comando.
A falta de saber a hora exata é substituída pela certeza do que se deve fazer. Estar alerta, estar preparado. A espera, então, vira um ato de vigilância, de fidelidade. E então o hino volta pro refrão. É como se fechasse um círculo, sabe? Ele repete as mesmas palavras que a gente viu lá no começo, que mostravam aquele conflito inicial. Só que agora, depois de toda essa jornada, essas palavras têm um peso, um significado completamente diferente. Essa repetição não significa que a pessoa não saiu do lugar. Muito pelo contrário, é um reforço super poderoso. Porque depois de passar pela promessa, pela redenção, de entender como esperar, essa mesma declaração vira uma convicção muito mais forte, muito mais profunda. É a conclusão de uma jornada que foi, ao mesmo tempo, lógica e emocional. E com isso, o hino deixa uma reflexão final, né? A canção não conta só uma jornada espiritual. Ela nos convida a pensar sobre como uma promessa firme pode transformar completamente a nossa experiência de esperar em qualquer área da vida. Como algo que era um fardo pode virar uma antecipação cheia de sentido, cheia de propósito.